A gente recomendou aqui no canal o Chevrolet Captiva, mas muitas pessoas nos questionaram dizendo que era um carro muito problemático. Muito problema de câmbio, muito problema de elétrica, mas não é só isso que acontece com o carro. A gente quer mostrar todas as qualidades desse carro e mostrar essa versão 4 cilindros. Ele pode ser uma ótima opção de compra? Sim, mas tem as suas ressalvas e nós vamos mostrar isso para vocês hoje. Chevrolet Captiva é um projeto oriundo da finada Daewoo. A Daewoo era uma empresa que pertencia ao grupo da GM, ou pelo menos tinha parceria com eles muito forte. Eles desenvolveram alguns carros que vieram aqui para o Brasil, fizeram um grande sucesso, tipo o Daewoo Espero, que utilizava toda a mecânica GM, tinha uma carroceria totalmente diferente. E ela foi apresentada para o mercado asiático em 2006. Para nós chegou em setembro de 2008 e fez um sucesso absurdo aqui no Brasil. A GM não estava preparada para tamanha sucesso de vendas. Por quê? Porque era um carro extremamente caro. Para você ter uma ideia, em 2008 a versão de entrada, que era V6 com tração dianteira, custava R$ 93 mil. A com tração integral, aquela com tração nas rodas traseiras também sob demanda, ela custava R$ 100 mil e tinha fila de espera de meses. Para te conseguir comprar uma naquela época, tu tinha que pagar um ágio, que às vezes chegava a 20% do valor do carro. Eu sei que gente que pagou 120 mil para conseguir pegar o carro naquela época. Pois bem, assim como fez muito sucesso, também gerou muita frustração. A primeira reclamação de quem comprou a Captiva logo que chegou é que ela não passava de 160 km por hora. Ah, Felipe, mas isso é uma velocidade muito acima do permitido nas rodovias brasileiras. Sim, é, mas era um carro que tinha 261 cavalos, então ele tinha uma potência de sobra. Dizem que a rotação ficava em torno de 4.000 RPM e cortava eletronicamente. Por quê? Por causa da estabilidade do carro, até porque não é para andar nessas velocidades aqui no Brasil, né? Bom, em 2009 a GM começou a resolver alguns problemas ou reclamações dos proprietários. O primeiro deles foi justamente isso. Todos os carros começaram a vir com limitador em 180 km por hora. Melhorou, segundo alguns, mas ainda assim, as pessoas ainda queriam um pouco mais. A outra coisa que os proprietários começaram a descobrir é que o carro gastava pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, na cidade a V6 não faz mais do que 6 km por litro. E 6 km por litro é assim, ó, é num terreno muito plano, sem nenhum trânsito e andando com o pé muito leve. O normal é tu fazer em torno de 4 km por litro. Rodovia, 8 a 9 km por litro, ou seja, gastava demais. Aí ela trouxe esta versão aqui que nós vamos mostrar para vocês hoje. A 2.4, 4 cilindros, só tração dianteira, com menos equipamentos, um preço menor, mas principalmente mais econômica. Será mesmo? E se você está buscando informações sobre uma Captiva ou qualquer outro carro usado, vale a pena lembrar. Antes de fechar negócio, consulte a placa dele na empresa olhonocarro.com.br. Por quê? Para tu não levar para casa um carro com problemas de leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras ou outras informações importantíssimas que tu não consegue ver quando tu olha o carro por fora. Às vezes ele pode estar muito bonitinho, mas isso vai complicar a tua vida depois. E usando o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto nos serviços deles, que são muito em conta, perto da dor de cabeça que tu pode ter no futuro. Tá, mas o que fez um carro desses fazer tanto sucesso assim de cara no Brasil? Simples, o design. Se vocês lembrarem, na época, o carro que mais vendia aqui no Brasil, que tinha realmente o mesmo porte, era a Tucson. A Tucson era muito mais quadrada. A Captiva tem um design que, mesmo depois de 12 anos aqui no Brasil, ainda parece realmente moderno. Ele é um design mais arredondado, mais atualizado. A Tucson hoje parece um dinossauro, né? Não é que seja um carro ruim, mas o design dela realmente ficou desatualizado muito mais rápido do que essa daqui. Aquele V6 3.6 litros que equipou os anos de 2008 até 2010 da Captiva, ele tinha 261 cavalos, ele tinha quase 30 kgf de torque, mas como eu já te falei antes, ele era considerado extremamente gastador. Para tentar melhorar um pouco isso, ela trouxe uma versão simplificada que utilizava o 2.4 Ecotec, um motor extremamente eficiente, um motor todo em alumínio, era o que tinha de melhor em tecnologia na GM naquela época. Mas enquanto a versão de 6 cilindros era equipada com um câmbio automático de 6 marchas,
a 4 cilindros veio com um câmbio também mais simples, de 4 marchas. Todas as Captivas no Brasil vieram com os câmbios automáticos, não tem versão manual para vender por aqui, ou pelo menos não foi comercializada. Agora, aqui dentro do cofre começam alguns problemas. Esse motor aqui, ele tem problema crônico nas válvulas atuadoras do comando de fase. São dois variadores ali que regulam a posição das polias para melhorar o torque em baixa e a potência em alta e que, segundo os mecânicos especializados, elas estragam com muita frequência. Inclusive dizem que se tu tem esse carro aqui, tu tem que ter 2 delas no porta-luvas para poder arrumar. Os sintomas é simplesmente muito fácil de identificar. Acende a luz da injeção no painel e o carro perde força na hora. Não chega a estragar, mas tem que levar lá para ele trocar estas 2 pecinhas que também acabam não sendo tão caras assim. Outro problema crônico está relacionado ao câmbio, principalmente da V6 dos primeiros anos. Ela tinha uma mola prato, que na verdade é um espaçador que atua também como uma molinha que fica empurrando umas peças dentro, que ele era temperado e que essa têmpera não saiu muito boa, digamos assim. A GM nunca assumiu isso como sendo um problema dela, nunca aceitou reclamações, a não ser que o carro estivesse na garantia, mas o fato é que ele costumava quebrar logo após 3 anos de uso. O custo dessa peça podia ser bem barato, mas o estrago que ela causava era destruidor. Os pedaços que caíam dentro do câmbio moíam as engrenagens inteiras, então na maioria das vezes o câmbio não tinha nem salvação, tinha que comprar um novo, que podia custar mais de 30 mil reais na autorizada. No paralelo, em torno de 18 mil reais. Inclusive a gente já falou isso várias vezes. Essa 4 cilindros aqui também não escapa muito disso. O câmbio dela não tem o problema da mola prato, mas ele tem um rolamento interno que, se tu exigir demais e não trocar o óleo com uma certa frequência, ele simplesmente quebra por falta de lubrificação. E aí o estrago é exatamente o mesmo, o câmbio acaba moendo por inteiro e tem que trocar. O que eu recomendo, já vou deixar de cara dito isso, troquem o óleo desse câmbio com maior frequência. Algumas pessoas trocam com 80, 60, eu digo para ti que se tu não quer te incomodar, troca com 50, que esse aqui precisa disso. Até 2010 esse motor aqui vinha com 171 cavalos e 22,2 kgf de torque. A partir de 2011, a GM fez um upgrade muito interessante na parte mecânica dos 2 modelos. O V6 baixou a cilindrada de 3.6 para 3.0, mas ganhou 7 cavalos e alguns kgf de torque. O 2.4 continuou praticamente igual, mas ele ganhou injeção direta, assim como seu irmão maior. A potência subiu para 185 cavalos e o torque para 23,3 kgf. A grande novidade mesmo, para quem quer saber qual é o motor melhor, está no câmbio. A partir de 2011, todas vieram equipadas com câmbio de 6 marchas e, claro, com várias melhorias em confiabilidade, apesar de que ainda existem alguns relatos de problemas no câmbio V6, mesmo nos últimos modelos. Esse carro aqui recebeu 3 versões, apesar de todas elas serem chamadas de Captiva Sport. A V6 tinha a tração dianteira e a integral, e a 4 cilindros apenas tração dianteira. O que diferencia elas externamente, pelo menos até 2014, está no para-choque, que na 4 cilindros não é pintado, nas rodas de desenho um pouquinho diferente, as V6 no início eram aquelas rodas cromadas, bem bonitas, e enquanto a versão 6 cilindros vinha com as maçanetas cromadas, essa daqui veio sem cor, só na cor do plástico mesmo. Outra diferença está aqui na saída de escapamento. A 4 cilindros só tinha no lado direito e a V6 tinha nos 2 lados. Bom, isso foi pelo menos até 2014. Por quê? Porque depois a GM parou de importar a versão 6 cilindros, 2013 foi o último ano dela, por causa das restrições na quantidade de carros que poderiam vir do México. Todas as Captivas foram produzidas lá e ela começou a trazer a Tracker, que era um carro menor, com uma proposta um pouquinho diferente e também mais barata. Então estava concorrendo os dois na quantidade de carros que a GM realmente podia trazer para cá. Inclusive, 2011 foi o auge das vendas desse carro aqui, chegou a vender mais de 13 mil unidades. Depois veio ladeira abaixo. 2012 ainda vendeu bem, 12 mil unidades, mas o seu último ano de vendas foi 2016, onde ela vendeu pouco mais de 1000 unidades. Esse carro foi substituído pela Equinox, inclusive nós gravamos o carro logo depois do lançamento. E eu quero mostrar para vocês um negócio que chama muita atenção nele. É um crossover considerado compacto lá nos Estados Unidos, mas para nós aqui veio como um SUV médio. Normal, né? A nossa definição de carro é bem menor do que o dos americanos. O porta-malas dele, com abertura elétrica, tem 383 litros. Bom, é um volume realmente interessante, bom para levar toda a família. Ele só não é maior porque ele é muito alto aqui, ou melhor,
O espaço que tem até o teto ou até o nível da tampa é pequeno, porque ele é um porta-malas extremamente profundo. Pra você ter uma noção, rebatendo os bancos, ele passa de 800 litros de capacidade. E ele tem uma coisa muito interessante também, embaixo da tampa tem mais uns espaços aqui para te levar mais algumas coisas. Agora, adivinhe o que tem escondido aqui embaixo? Sim, um step de uso temporário. Aquele fininho que eu definitivamente não gosto. Agora aqui vem um detalhe importantíssimo, uma dica que muitas pessoas não sabem. Vários reclamam de mau cheiro por infiltração de água dentro da captiva. Gente, se acontecer isso com a tua, vai direto aqui nesse ponto. Nessa posição aqui atrás do para-choque tem uma portinhola que serve para diminuir o vácuo quando fecha as portas. A borracha que veda essa portinhola ela costuma ressecar com muita facilidade. E simplesmente a água entra por aqui, escorre lá para dentro do carro e encharca ele completamente, gerando aquele cheiro de cachorro molhado. Quer resolver? Simples, leva numa chapeação, num funileiro, manda desmontar essa peça e manda colocar um silicone ou uma cola de vedação de para-brisa e tu nunca mais vai te incomodar com isso. Talvez eu esteja sendo um pouquinho exagerado com relação à capacidade ou praticidade do porta-malas, porque 383 litros, para a época, era realmente bem pequeno. O que acontece é que hoje em dia a gente tem visto porta-malas de SUVs cada vez menores, né? O vídeo Renegade aí que veio com 260 litros. Mas o fato é o seguinte, sim, ele era menor que seus concorrentes, principalmente o da Tucson, né, que chegava a quase 500 litros, aí, se não me engano 470 e poucos. Agora ele era prático de se colocar as coisas aqui dentro. Tu conseguia colocar uma mala inteira deitada aqui assim, aquelas malas grandes que ele cabia. Ele faltava um pouco de altura, mas ele também tinha vários porta-objetos, não só aqui embaixo da tampa, mas nas duas laterais e esses trilhos aqui, que na versão VC já vinha com uma tela, redes, para facilitar a separação das compras, algo que eu achava bem interessante. Outra coisa que não vinha nas primeiras versões, principalmente na 4 cilindros, era o sensor de estacionamento e muito menos a câmera de ré. Bom, isso começou a ser agregado com o tempo, lá em 2014 ela recebeu o MyLink, aí veio inclusive com câmera de ré como opcional, mas uma coisa que eu acho muito interessante de mostrar, todas as versões, mesmo a de entrada, tinham freio a disco na traseira e suspensão independente, algo que com certeza contribui para a tua segurança. Bom, mas acho que chega de mostrar as características do lado de fora desse carro, vamos conhecer o interior dela. E aí, Gustavo, mostra um pouquinho mais para nós aqui o que ele tem de bom aqui dentro, cara. GM padrão americano, né? Não padrão brasileiro. Acabamento bem feito, com soft touch, portas com o mesmo acabamento do banco, que inclusive o banco não é de couro nessa versão, que é uma coisa que eu gosto bastante. Tem esses detalhes em fibra de carbono. Que não é fibra de carbono, é só uma imitação, na verdade, né? Aqui ele não tem um multimídia, como o Felipe comentou, só nas versões mais novas, então é um rádio convencional. O MyLink 1 veio em 2014 e o MyLink 2 acho que só em 2016, só o último ano. Senão, talvez tenha vindo em 2015 também. Inclusive essa parte aqui é exatamente igual a do Malibu, só que do Malibu era verde, né? Verde, não é só isso que é igual, né? O motor é igual também, né? O motor também é o mesmo, né? E o ar-condicionado nessa versão e também nas próprias V6 primeiras era um ar-condicionado analógico convencional, só a partir de 2014 vieram com ar-condicionado digital. Eu acho que sim, eu não me lembro exatamente no ano agora. 2014. E o volante tem um padrão bacana na época da Chevrolet, mesmo que vinha lá alguns carros americanos. Eu confesso que eu acho estranho, tá? Porque ele é chapado assim, ele, tipo... não tem nada saltado aqui, mas é legal, ele tem uma empuadura legal, uma pegada bem boa. E tem os comandos do Cruise Control aqui desse lado e aqui os comandos bem simples do rádio, só volume e mexer nas estações ali. E deu, né? O painel aqui também é simples, é um painel analógico, conta-giros, marcador de combustível. Não tem o marcador de temperatura do motor, mas tem marcador de temperatura externo e algumas funções básicas no computador de bordo, né? Como vocês podem ver, o simplesão, não tem nem o consumo instantâneo. Falar um pouquinho dos mimos do carro. Espelho de cortesia, mas sem luzinha, embora a luzinha de leitura seja aqui. Porta-óculos. Tem um porta-garrafas, um porta-copos aqui no meio bem grande, bem estilo americano. Inclusive a largura do carro aqui é bem boa. Apoio de braço, que tem duas... bem grande, inclusive, né? Um é para colocar objetos aqui, né? Grandes e o outro é documentos, né? Aqui na frente tem um porta-objetos também com emborrachado para não fazer barulho. Na lateral aqui tem uma redinha para te largar alguma coisa. Isso sim é americano, cara.
Aqui do lado tem mais um porta-objetos, normal, aquele da porta, sem nada de acabamento também. E o freio de mão muito esquisito, né, Felipe? Cara, o freio de mão desse carro sempre me chamou muita atenção. Ele é muito estranho, ele parece sei lá, uma alça de guarda-chuva misturada com... mancha de avião. É, mancha de avião. Bom, e falando em Estados Unidos, já que tu falou várias vezes ali que padrão americano, né? Esse carro foi vendido nos Estados Unidos, se não me engano, até 2011. Cara, os problemas dos câmbios e outros problemas de confiabilidade desse carro aqui simplesmente mataram ele por lá. Os americanos pegaram uma raiva tão grande que o carro que sucedeu ele, que foi a Equinox, que chegou muito antes para eles lá do que para nós aqui, também levou a fama, mesmo injustamente. Os americanos hoje... hoje, totalmente novo, nada a ver. Os americanos hoje, até hoje, eles reclamam que a Equinox não é confiável. Só que ela é, principalmente perto desse aqui. E ela também tem vários itens de segurança e de conveniência, né? Por exemplo, ela vem com 6 airbags, os 2 aqui da frente, de cortina e lateral do banco, controle de tração, controle de estabilidade, acendimento automático dos faróis, piloto automático, ou seja, ela é bem completa. É, exato, né? Algo bem à frente do seu tempo, né? Isso ajuda a explicar também por que fez sucesso, né? Enquanto tu comprava uma Tucson que era bem mais pobre, essa daqui pelo menos era bem recheada. E mais bonita. E mais bonita. Agora, a confiabilidade da Tucson é melhor, né? Ah, com certeza. Eu acho que também tem menos coisa pra estragar também na Tucson, né? É o que a gente sempre fala, né? Quanto mais mimos, mais modernidades, mais avanços tecnológicos, maior vai ser a tua dor de cabeça no futuro. Bom, ela tem os 4 vidros elétricos, apesar de que o One Touch é só no lado do motorista. Os espelhos são elétricos e essa daqui não veio com rebatimento e nem o aquecimento. Algo que veio só nas versões V6. Tá, Gustavo, vamos olhar o espaço interno atrás? Vamos lá então. Esse carro tem 2,70 m entre eixos. É para ser confortável. Tem que caber tuas pernas. Mais ou menos. Eu achei meio estranho aí as tuas pernas. Pois é, cara. O banco do motorista é regulado para mim, que tem 1,81 m. E eu esperava realmente que eu tivesse muito mais espaço aqui. Ela tem essa proteção plástica aqui, ó, no banco, que é bom para quem tem crianças, evita de incomodar o motorista ou o passageiro do lado de lá, inclusive com uma redinha. Mas o meu joelho está encostado nela, né? Eu esperava mais espaço, cara. Pra mim tá bom, né? Pra mim tá sobrando aqui espaço. Agora, tá ótimo. No teto aqui, meu Deus, né? 5 dedos até lá em cima, então realmente bem espaçosa. Tem o encosto de braço aqui, que é sempre interessante, que é sempre bom. Cinto de 3 pontos, mas não tem encosto de cabeça. É, exato. Engraçado. Uma coisa que pode talvez incomodar as pessoas é que ela tem um banco de tecido claro. E isso para sujar é bem fácil, né? Assim como a parte de baixo também é claro. Os tapetes são claros, essa parte de plástico também é clara. Isso para sujar é bem mais fácil do que se fosse escuro, né? E aproveitando que tá falando da parte de baixo, ela tem uma tomadinha 12 volts aqui embaixo e mais um porta-copos aqui no meio e também um porta-trecos, né? Isso aqui não chega a ser um cinzeiro, até porque tem um tecidinho aqui. O que não tem é saída de ar-condicionado, né? É, não era tão comum naquela época, né? Até era, em carros bem mais caros, né? E tu não falou, mas tem o plano aqui, né? Túnel totalmente plano, né? Totalmente, não tem nada de levar. Pra quem vai no meio é ótimo. Só que se o cara resolver botar os copos ali, se ferrou, né? Ah, é verdade. E Felipe, alça, luz e um espaço bem largo aqui, né? A gente não tá com o dono aqui pra testar, mas eu acho que cabe 2 cadeirinhas tranquilamente aqui, né? Falando nisso, mesmo esse carro sendo 2009, tem Isofix. Tá, verdade. E vou te dizer mais, se tu tá procurando um carro, tu tem 2 filhos pequenos, tem que usar cadeirinhas, essa aqui pode ser uma baita de uma opção, porque com certeza tu vai um adulto aqui no meio, uma certa tranquilidade. Agora vamos andar, ver como é que vai esse motor aí com esse câmbio 4 marchas. Vamos andar. Bom, mas antes de eu sair, deixa eu mostrar um detalhe importantíssimo. As primeiras versões, os primeiros anos da Captiva só vieram com um volante com regulagem de altura. Se eu não me engano, é 2011 o primeiro ano onde veio de profundidade também. Outra coisa, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve, dá like, compartilha, manda pros amigos, tudo aquilo que vocês vão nos ajudar com toda certeza. Também tem o botãozinho de Seja Membro aqui também, que tem uma área exclusiva aí com vídeos diferentes. Sabe que eu achei muito confortável de andar nesse carro, né? Ele é extremamente bom de suspensão e bancos. Agora, o ruído interno dele é complicado, né, Gustavo? É alto e os plásticos estão fazendo bastante barulhinho também. Não, o alto não é o barulho de pneu, de motor, nem nada, mas
os plásticos do painel se soltam com muita facilidade, apesar de serem materiais todos soft touch, teoricamente materiais de alta qualidade, dá pra ver que eles não têm durabilidade, eles não aguentam ao longo do tempo, né? Esse é um carro 2009, ou seja, tem 11 anos de uso e 107 mil quilômetros. E até é importante falar, eu acho, né, cara, teve muita reclamação no início com relação à falta de peças também. A GM levou mais de um ano para conseguir estabilizar o seu estoque de peças de reparo, né, para conserto. Pra vocês terem uma noção do que aconteceu, cara, foi tão bizarro isso, que eles pegavam os carros chegando do porto, desmontavam os carros lá para poder entregar para as concessionárias peças para não deixar os clientes na mão com o carro parado. Imagina, né? Complicado. Mas realmente, suspensão passando agora aqui nos buracos, nas lombadas, é muito boa, né? Muito boa. E antes também eu falei do limitador de velocidade. A partir de 2011, quando também mudou os motores, o limite de velocidade dela subiu para 210 km por hora. Ou seja, como eles não mexeram em suspensão, realmente as primeiras poderiam ter vindo com um limite bem maior. Não que vocês possam andar nessa velocidade. velocidade. Não que se deva andar nessa velocidade, exato. Tá, parte mais crítica. E o comportamento do motor com o câmbio? Cara, eu achei bom, cara. Eu não achei ruim, assim. Eu acho que o motor tem um bom torque, apesar do pico de torque dele, sei lá, em 4.200 RPM, uma coisa desse tipo. Cara, ele se comporta super bem. Um câmbio de 4 marchas também, com as trocas bem suaves, não senti falta de força. Claro que se tu pisasse em fundo e quiser uma retomada boa, não é o ideal, né? O ideal é realmente daí tu pegar uma 6 cilindros. Ela tem fôlego de sobra, mas esse carro aqui não te deixa na mão. A grande vantagem dele é que ele é mais econômico, apesar de que o dono desse carro falou para nós que faz dentro da cidade 6 km por litro, e é só gasolina, porque não veio nenhuma versão flex, e na estrada aí em torno de 10, 11. 10, 11. É um consumo alto, né? Os motores mais modernos, como eles vieram com um sistema de injeção direta que é mais eficiente, esse número chegou a melhorar bastante, consideravelmente, digamos assim. Na 4 cilindros chega a conseguir fazer em torno de 8 na cidade e 12 na estrada. Ainda assim é alto, né? Mas... se for isso, tá bom, eu acho. Não, exato. Se for 8, tá ok. Até porque nessa época aqui que existia, como a gente comentou antes, a Tucson fazia a mesma coisa. 6 na cidade e 10 na estrada. Tá, Gustavo, mas vamos tentar explicar por que a gente já recomendou esse carro, sendo que ele tem vários problemas que a gente já mostrou e tem outros que a gente também não falou aqui. Por exemplo, problema de elétrica. Esse carro incomoda muito e eu vou até dizer mais. Assim como qualquer carro da pane elétrica, esse aqui ele tem uma grande dificuldade, que é a falta de conhecimento dos mecânicos. Aqui em Cachoeirinha, perto de Porto Alegre, tem uma oficina, a Motortec, lá do Fabiano, que, cara, ele tem vários vídeos no YouTube explicando os problemas que ele pegou. E ali dá pra ver, assim, várias soluções dele. Se o cara não fosse bom que nem ele eu acho que não trocaria metade do carro e não teria descoberto o que aconteceu. E na maioria das vezes são problemas simples de resolver, mas difíceis de detectar. Às vezes até só um aterramento, uma coisa assim, né? Mas que é difícil de detectar. Exato. Tá, Gustavo, eu vou passar o volante pra ti, então, pra tu tentar explicar pra nós por que a gente recomendou. Bom, Felipe, é um carro que tem um porte grande, que tem um desempenho condizente com a proposta do carro. Tem vários equipamentos que na época não eram muito comuns, mas principalmente toda a parte, vamos dizer assim, americanizada do carro eu gosto muito, eu acho que é muito interessante. Mas mesmo sendo um carro coreano, mesmo sendo um carro coreano. Produzido no México. Isso. Mas o espaço interno e o que ele entrega para as pessoas, eu acho que é difícil ter algum carro, principalmente no preço que está hoje. Esse aqui é o 2009, é o primeiro ano da 4 cilindros. Ele está no mercado, a tabela FIP dele está em 34.380. Mas tu encontra aí bem mais baixo do que isso, né? E eu acho que esse é um grande fator importante de se saber. A revenda da Captiva é muito difícil. Algumas pessoas dizem que é pior que casamento. Eu não acho casamento ruim, né? Mas é difícil de se livrar dele. Bom, o fato é, se tu tá pensando em comprar uma Captiva usada, aproveita isso a teu favor. Por quê? Porque tu consegue negociar valores bem melhores. E muitas vezes tu encontra a V6 mais barata do que 4 cilindros. Mas uma dica importantíssima: não comprem uma Captiva meia boca. Ela tem que estar em bom estado de conservação, porque as peças desse carro são absurdamente caras. Só tem na concessionária. Peça de desgaste tu até encontra fora, tipo freio e tal, mas as peças de acabamento, essas pecinhas que costumam estragar com maior frequência, cara, só na concessionária.
Às vezes tem que esperar para vir e são caras. Sem contar, é claro, que esses problemas que nós falamos, se realmente acontecerem, são caros de solucionar, né? Esse carro aqui, por exemplo... né? Os problemas elétricos podem ser caros se tu levar no mecânico sem Não, conhecimento. beleza, mas aqui é problemas de câmbio, Sim. né, de motor, coisa assim que é um pouco mais chato. Agora, esse carro, por exemplo, é um exemplo de um carro que está bem cuidado, que nunca teve esses problemas. E já está com 107 mil quilômetros, ou seja... Não são todos os que acontecem isso, né? É mais aqueles que realmente não sofreram manutenção, que os donos não foram cuidadosos, que nem foi o caso desse aqui. A gente perguntou pra ele, tu nunca teve problema de câmbio? Nunca teve problema de... Não, nunca teve problema de nada. É trocar óleo, substituição de peças de desgaste natural, freio, suspensão e andar. Mas vamos entregar o jogo, né? O antigo dono, porque ele não é o primeiro dono dele, o antigo dono já trabalhou na concessionária da Chevrolet. Ou seja, sabia e fazia as manutenções corretamente. Por isso que eu volto a dizer, carro tem que ter procedência. Quer comprar uma Captiva boa? Compra de alguém que realmente cuidou e que fez as manutenções. Não era só trabalhando na Chevrolet, ele era o chefe da manutenção. Exato. Agora, muito importante salientar que esse é o único ano que ela saiu com a direção elétrica. E o único modelo também, né? A partir de 2010 já não é mais a direção hidráulica. Ela é muito leve, leve demais. Isso que ela tem pneu grande, o carro é pesado, tudo. Quando a direção é hidráulica, inclusive o dono comentou que é bem pesada, chega a ser até desconfortável. O problema dela, tanto hidráulica quanto a elétrica, é o raio de giro. É muito grande, então fazer manobras apertadas tem que ir e voltar algumas vezes. A gente sentiu isso enquanto manobrava o carro, né? E outra coisa importante vocês saberem, a hidráulica dá bastante problema de borra e vazamentos, provavelmente por consequência da borra, então a hidráulica é bem mais problemática. Eu sinceramente não sei porque que a GM deixou de utilizar essa direção elétrica, que ela realmente é sensacional. Mas então, depois de andar no carro, fazer tudo isso, contar todos os problemas, continuando recomendando o carro? Sim, eu recomendo, mas eu vou te ser bem sincero, depois de estudar bem a história dele, eu recomendaria pegar uma mais nova. Por quê? Tanto a 4 cilindros quanto a V6 são mais econômicas, elas tiveram vários bugzinhos, vários probleminhas resolvidos e, querendo ou não, ambas andam mais, né, e gastam menos. Então eu acho que se tu puder pegar de 2011 para cima, melhor. Eu ainda pegaria a V6 com o MyLink aqui, acho mais legal ainda. Sem dúvida, depois de 2011, né, cara? É o que eu tô falando. E tu, Gustavo? Eu curti, cara. Eu curti, eu tô ficando velho que nem tu, assim, que eu tô gostando dos carros mais confortáveis de andar, sabe? E esse aqui tá muito confortável. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? É algo que tu não tem encontrado mais hoje nos carros da GM. Os carros da GM são mais duros, eles não são com bancos tão confortáveis, uma suspensão tão legal. Bom, galera, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, faça aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível a gente vai responder a todos. A gente queria agradecer também ao dono do carro por ter nos emprestado, não quis aparecer, mas ótimo, obrigado mesmo pela oportunidade, a gente estava louco para mostrar esse carro para vocês. Ele é um inscrito do canal, a gente não conhecia ele também. Exato. Se vocês tiveram alguma experiência com a Captiva, comentem aqui embaixo, falem se tiveram problema, se vocês não tiveram problema, contem aqui que a gente esqueceu de alguma coisa, né? Alguma coisa, é sempre legal, porque quem tá querendo comprar um carro desse sempre olha os comentários para saber. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. E uma série de outros problemas documentamentais. Bom, mas acho que chega de mostrar as características pro lado de fora e agora vamos conhecer o interior dessa máquina. Essa máquina, dessa encrenca, pode ser. Mas não tem luzinha, embora tenha a luzinha... ficou ruim, né? Achei que era assim. Comprem a 2009 por causa da direção elétrica. E aí, compre a direção elétrica da 2009 e coloque nas outras. Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.